Dificuldades. Agora que vocês já se lembraram aí de como funciona, né? Talvez alguns até conheceram os Media Types. Agora nós vamos comentar um pouquinho mais sobre as dificuldades enfrentadas, né, na utilização dos mesmos. Apesar de ter o nosso objetivo atual, os recursos eram limitados e falhos, ou seja, os Media Types eram superficiais e não garantiam a eficiência do conceito na prática. Com o tempo, surgiram novas ideias, sendo continuada a proposta de estilos diferentes para dispositivos diferentes. Então você vê que essa proposta se manteve, né? Esse conceito ele não esmaeceu, ele permaneceu e foi cada dia crescendo, se ampliando, tomando força, né? E causando impacto. Então vamos prosseguir aqui com a nossa apresentação. Solução. Iniciou-se então a utilização das Media Queries, né? Simplesmente um recurso fascinante que nos proporciona a utilização de diferentes estilos mediante condições, queries, tais como os valores já utilizados nos Media Types e agora somado com propriedades CSS, tais como min-width e max-width, propriedades amplamente utilizadas para este fim. Resumindo, né, nós tivemos então o lançamento de uma nova funcionalidade na linguagem, né? A linguagem foi atualizada, nós tivemos então essa nova funcionalidade que tem como objetivo nos proporcionar uma melhor experiência quando o assunto é estilos diferentes para dispositivos diferentes. Nós temos agora os Media Queries, né, que são condicionais, você cria condições e através dessas condições você aplica um estilo. É meio complicado de se entender assim na teoria, mas basicamente eu vou dar um exemplo e na próxima aula nós vamos abordar na prática. Um exemplo, eu determino o seguinte, eu quero um layout, eu tenho um layout e eu quero aplicar o estilo 01.css para o dispositivo que tem a largura mínima de 0 pixels e a largura máxima de 480 pixels, que seria um smartphone. Então, o estilo 01 ou smartphone.css aplica lá. Aí você fala, poxa, mas eu tenho o meu computador normal que a resolução dele vai até 1024. Então eu criaria um desktop.css que o min-width é 480, a largura mínima, e a largura máxima é 1024. E aí você criaria vários CSS mediante a isso. Veja só que agora nós temos uma melhor praticidade, nós temos agora condições e nós temos um recurso que é fundamental quando o assunto é responsivo. O width, largura, né, width, enfim, essa palavrinha faz toda a diferença. Por quê? A altura é sempre relativa, concordam? A altura ela é mediante ao conteúdo, né? Conforme você tem mais conteúdo, a altura ela vai aumentando e assim vai indo. Mas a largura não. A largura é algo que você define. Sempre você precisa definir a sua largura, né? É o seu container, né? São os seus limites. Nós definimos os limites e o nosso conteúdo ele vai escoando até nós termos aí tudo acomodado dentro daqueles limites. Então a nossa largura, ela é o nosso limite. Quando nós falamos de CSS, né, nós falamos aí de responsivo, nós estamos falando de largura. Então, quando vocês abordarem grids, né, quando vocês conhecerem o Bootstrap, vocês vão ver que width, largura, é um termo amplamente utilizado e muito importante para a abordagem todo o conceito em si. Na próxima aula nós iremos criar, né, alguns estilos, vamos conhecer essa propriedade, né, esse novo recurso Media Queries, como funciona, como trabalhar, e assim vocês poderão, além da teoria, verem na prática e conseguirem entender como que funciona. Então, até a próxima aula.